que é muito sobre isso, das duas uma, ou o jogador, ele tá tirando o pé por medo de machucar, porque ele sabe que vai sair a qualquer momento, eu lembro que falou. ou esse jogador tá realmente focado em outro lugar já, qualquer lugar que não seja aqui, ele tá pensando na Europa, ele tá sonhando com a Europa, entendeu? Então, são fatores que fazem com que alguns tipos de jogadores realmente mudem a forma deles de atuar. Tem cara que não, tem cara que simplesmente joga e vambora, depois eu vejo se eu vou sair ou não. Mas me parece que não é bem o caso do Bitelo, que realmente caiu de produção, virou banco, e virou banco realmente porque mereceu virar banco, porque precisava virar banco, porque em 2 jogos contra o Vasco e também contra o Santos, ele teve uma atuação lamentável, onde ele não acertou nada do que ele tentou, e nós estávamos pessoalmente, né, assistindo ele jogar e vendo ele se movimentar fora da câmera, e quando tu tá no estádio realmente vendo o cara se movimentar, tu vê a diferença, realmente. Ele realmente não tava dentro do jogo, a cabeça tava fora. Então, cara, eu acho que é muito mais hoje uma necessidade financeira do Grêmio do que propriamente a situação de querer vendê-lo porque ele não tá rendendo ou coisa do tipo. Claro que uma coisa puxa a outra, mas eu acho que tem mais a ver com o jogador do que com o Grêmio. Mas eu queria acrescentar só mais uma coisinha em relação ao Bitelo. Eu acho que pode ter, sim, o lance de daqui a pouco ele estar sendo negociado e a cabeça dele, o foco dele mudar. Mas a gente tem que lembrar que o Bitelo, se não foi o que mais jogou nessa temporada, foi um dos que mais jogaram. Tá, o Bitelo, tu diz em quantidade, Keck? Quantidade. Eu lembro de uma coletiva do Renato dizendo que teve que preservar o Bitelo, ou eu não sei se ele preservou ou se ele expôs isso para o torcedor, porque eu realmente não lembro naquele momento se o Bitelo saiu do time, mas ele colocou não saiu, pro torcedor, ele colocou para o torcedor que o Bitelo estava prestes a estourar. Vocês lembram disso? Ele chegou na coletiva e falou, o Bitelo está prestes a estourar, eu tô cuidando com o Bitelo porque ele tá... o departamento médico já me trouxe a informação de que daqui a pouco ele vai estourar, porque ele é um dos que mais joga aqui. Então, eu acrescento isso também. Eu acho que pode ter, sim, uma mudança de foco, porque talvez o Bitelo, com os seus 23 anos, já esperava, né, sair nessa temporada e não veio uma proposta tão... atrativo, assim, por ele, né, por um clube daqui a pouco que ele gostasse de atuar, enfim, mas também eu atribuo a condição física, porque eu lembro disso do Renato falando na coletiva de que o Bitelo estava prestes a estourar, e isso também atrapalha. Tiveram 2 fatores. O Fernando lembrou, né, Lauxen, que o Fernando lembrou um fator, né? Um dos motivos, talvez, que tenha puxado o freio de mão do Bitelo para ir para a Rússia não é só o temor de guerra, tu fica alijado das competições chanceladas pela FIFA e isso te joga num ostracismo absurdo, né? Ele tá pleiteando seleção olímpica daqui a pouco mais, né? Não sei se ele ainda vai ter idade, mas enfim. Eu lembro do Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha foi para a Rússia e sumiu. Foi para o time B do Spartak Moscou. Então, eu acho que também tem essa ponderação. Primeiro, com a vitrine que ele vai ter, né? Daqui a pouco, o que ele almeja para o futuro dele. Mas, por outro lado, o que ele vai ganhar, né? Tipo, são quase 10 vezes mais do que ele ganha aqui no Grêmio hoje, né? Com 23 anos, isso também pesa na cabeça de um menino, né? Mas, assim... Eu fico com 2 corações. Eu não sei o que eu faria no lugar do Bitelo. Não sei. É uma situação complicada. Agora, uma notícia, pelo menos de momento aqui, eu vou dar o crédito por colega, meu amigo, né, Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Se vocês tiverem alguma coisa nesse sentido, atualizem junto da gente aí, mas eu vejo agora pela timeline que o Grêmio também pode perder o Iturbe, né? O Iturbe estaria voltando para o futebol mexicano, daí a gente pode depurar um pouco mais essa informação, mas vai sem ter chegado. Como é que é essa situação? Thiago, temos alguma coisa, Gabriel? Perdeu o Iturbe não, né, Gabriel? Nem chegou, forte, como é que vai perder algo que nem chegou? Perder é muito forte. Eu tava falando, até para complementar sobre o Bitelo, antes de eu entrar no caso do Iturbe, o Bitelo, ele teve essa situação de quase estourar, depois ele tirou 2 sisos, lembra que ele perdeu não sei quantos quilos e aí não conseguia jogar, e aí, além disso... Ele é um jogador que já foi dito pelo Roger Machado, quando ele começou a jogar, e o Roger botou ele no banco, lembra que ele tava com a cabeça meio aérea, que ele tava, né, aquele papinho, tô me achando, sou titular do time de cima. Ele tira o jogador, mas ele complementa dizendo, olha, nós temos aqui uma joia a ser lapidada, porque ele tem 24% de intensidade alta dentro de um jogo, enquanto um jogador aqui brasileiro tem de 18 a 19%.
Então esse jogador tem muito lugar na Europa, porque ele joga ele corre muito durante o jogo, na intensidade alta, 24% do tempo que ele corre na alta intensidade. Isso é bem incomum para um jogador de futebol que joga aqui.